Durante alguns anos, eu tive a oportunidade de morar no centro de São Paulo, ali no coração de investimentos e startups e mercado financeiro. Morava entre a Faria Lima e a Paulista, 4 quadras da Faria Lima. Estudei ali na Link School of Business, que é a melhor faculdade de negócios do país. E eu pude beber um pouco desse ecossistema que gera muito dinheiro. E conheci alguns jovens bem ambiciosos. E aí ali eu ouvia, era praticamente o consenso. Todo mundo que você conversava queria ser bilionário. Queria ser bilionário, bilionário, bilionário. Por um lado foi bom, eu descobri que dava para fazer muito mais dinheiro muito mais rápido, que eu precisava ser mais ambicioso, porque dava. Mas por outro lado eu comecei a perceber que as pessoas também tinham um pouco de descasamento da realidade. E aí eu passei alguns meses para chegar à conclusão de que, cara, eu não queria ser bilionário. Porque existe uma forma de você conquistar as coisas na vida que eu já vinha desenvolvendo nos últimos anos e que quando eu coloquei dentro dessa equação eu falei assim, cara, não, essa equação não para de pé. Então a ideia desse vídeo aqui é te compartilhar essa equação, que é quase que uma fórmula do sucesso, para você aplicar na sua vida, nos seus objetivos e entender, tipo, cara, essa equação para de pé, dá para eu buscar aquilo que eu quero buscar. E se não, aí você faz as adaptações para que você não se frustre e aumente a probabilidade de você conquistar seus objetivos. São 3 passos. Por incrível que pareça, o primeiro passo é saber onde você quer chegar. Então, nesse aspecto, essas pessoas que eu conheci, elas passavam nesse primeiro passo, que é, elas queriam R$ 1 bilhão. A gente tem aqui aquela ideia de meta smart. Eu não gosto tanto de meta smart porque é muito mais marketing do que qualquer outra coisa. Eu acho que a meta ela só precisa ter duas coisas para que ela seja funcional. Ela precisa ser específica e temporal. Então, eu quero 1 bilhão e eu quero 1 bilhão até o final da vida. Ou eu quero 1 bilhão até uns 50, até os 40, até os 60. Então a gente precisa dessas duas coisas. E aí eu vou usar aqui o aspecto financeiro primeiro, mas se aplica a qualquer tipo de meta. O segundo, eu acho que já é o passo que praticamente ninguém faz, que é entender qual que é o preço que é necessário para chegar lá. E aí se a gente para olhar para os bilionários, todos eles invariavelmente trabalham mais de 80 horas por semana. O Elon Musk trabalha 120 horas por semana. É muito comum que as pessoas que estão no topo estejam ali nessa casa de 80, 100 horas. E aí foi onde eu já dei o pé e falei assim, cara, aqui já começa a não fazer sentido para mim. Eu tenho esposa, a gente quer ter muitos filhos, eu quero ter qualidade de vida, sou bem ambicioso, mas cara, 80 horas por semana para mim é impossível. Eu não consigo trabalhar 80 horas por semana, dormir 8 horas, fazer exercício físico todo dia, ter meu tempo de leitura e dar tempo para minha família. Eu fiz isso, tem 24 horas no dia, dividir tudo lá, cara, não dá tempo. E aí eu já comecei a perceber que não fazia sentido para mim. Porque aí o terceiro aspecto é você entender. Você está disposto a pagar esse preço? E eu olhei para minha vida e falei assim, cara, não tô. E aí, o intrigante é que quando eu comecei a olhar para a vida das pessoas que diziam para mim que elas queriam ser bilionárias, elas também não estavam dispostas a pagar esse preço. Porque nenhuma das pessoas trabalhava 80 horas por semana. E aí o que acontece? A pessoa passa anos naquilo de eu quero ser bilionária, quero ser bilionária, quero ser bilionária, e o bilhão não chega. E aí vem a frustração. Mas muitas das vezes a frustração é porque você não estava fazendo o suficiente para chegar onde você quer chegar. E em alguns aspectos, isso se manifesta de forma até um pouco mais subjetiva, em coisas que as pessoas nem consideram metas, consideram mais estilo de vida, mas que também entender qual é o preço e entender se você está disposto a pagar esse preço seria essencial para viver uma vida feliz, uma vida de sucesso. Um outro aspecto, por exemplo, indo para o outro extremo, é, cara, a quantidade de mulheres que a gente tem hoje que elas dizem que não querem ter filhos. Ou, mais do que isso, a quantidade de mulheres hoje que eu conheci que dizem que querem ter filhos, que o sonho da vida delas é ter uma família, mas que elas passam dos 20 aos 35, dos 20 aos 40 completamente dedicadas à carreira. O que falta? E eu sou completamente a favor que cada um faça o que quiser da própria vida. Mas o que eu percebi que essas meninas não tinham? Elas não tinham conhecimento de qual era o preço que elas teriam que pagar para conquistar isso que elas gostariam. Então, se você conversa com a maioria dessas meninas, você pergunta: você sabe que a sua janela de fertilidade ela começa a reduzir drasticamente por volta, chegando nos 30 anos?
em que a partir dos 35 você já tem o que é considerado uma gravidez geriátrica, e que muito provavelmente se você quer ter 2, 3 filhos e você começar a tentar engravidar por volta dos 35, não vai dar. E que antes de você engravidar, você tem que construir um relacionamento, você tem que conquistar um marido, e que se você gastar dos seus 20 aos 35, 100% dedicado à carreira, você não vai construir uma família. 90% delas nunca tinham pensado a respeito disso. E aí se você olha para isso e diz, não, eu estou disposto a pagar o preço, cara, show de bola. Vai viver a tua vida, entendeu? Mas o problema é as pessoas desejarem algo sem saber o preço necessário para se pagar e depois entender se estão dispostas ou não. Outro exemplo mega comum que é, pô, eu quero pegar todo mundo, quero ficar com um monte de mulher. Assim, cara, você sabe qual que é o preço disso? Você sabe qual que é o custo disso na formação da sua personalidade? Você sabe que para cada parceira sexual nova que você tem, você diminui a probabilidade de você ter um casamento feliz e de estar satisfeito ali? E que estatisticamente falando, se você tem mais de 10 parceiras sexuais, é praticamente impossível que você não divorcie? Assim, cara, você sabe que esse é o preço? Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a abrir mão de ter uma família, de passar ali dos 40 em diante com filhos e depois netos e de poder ver o legado da tua geração, da tua linhagem? Você está disposto a abrir mão de tudo isso por 5 anos de prazer? Cara, a maioria das pessoas nunca param para refletir a respeito disso. E muito da frustração da vida moderna, até está viralizando no X um artigo a respeito disso, que as mulheres estão se inclinando mais à esquerda, no sentido político, porque elas estão frustradas. É aquela ideia, até o filme da Barbie meio que veio nessa pegada, que é a geração Barbie, né? A geração que ouviu que poderia conquistar o que quisesse. E que o mundo estaria à disposição para que você simplesmente fosse lá e pegasse o que você quer. E aí quando você olha, você fala assim, cara, realmente, a gente vive numa era onde as oportunidades são infinitas. Mas as oportunidades têm um preço. Você sabe qual que é esse preço? E depois que você sabe qual que é esse preço, você está disposto a pagar esse preço? Porque às vezes não é nem só questão de disposição, é questão de que a sua realidade não te permite isso. Então, por exemplo, eu voltei de São Paulo para minha cidade de Natal porque eu estava me aproximando dos 30 anos, eu quero ter uma família grande, eu entendia o custo que existia ali, e eu falei assim, cara, a gente precisa ter filho agora, porque senão a gente não vai conseguir ter uma família grande. Eu sei que eu queria muito ficar em São Paulo, e eu queria muito aproveitar algumas oportunidades ali, mas eu não estava disposto a pagar o preço porque eu não tinha essa possibilidade. Porque se eu ficasse alguns anos mais ali em São Paulo, eu teria que colocar ali na balança o custo da fertilidade da minha esposa e, consequentemente, da saúde dela. Assim, cara, não estou disposto a pagar esse preço. A minha realidade não me permite aproveitar essa oportunidade. Então, um exemplo esdrúxulo. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela queria ser jogadora de futebol. Jogador de futebol, era um homem, né? E aí, ele tinha, tipo, não lembro a idade exata quando a gente teve essa conversa, mas ele tinha mais de 30 anos. E aí, todo final de semana ele ia jogar futsal aqui na cidade. E você conversava com ele, ele tinha um emprego de merda, porque o sonho dele era ser jogador de futebol. Eu falei assim, cara, tu já passou dos 30 anos, entendeu? Você não vai ser jogador de futebol. A tua realidade te impede de conquistar isso. Existe uma forma da gente viver a vida, e aí hoje em dia falar esse tipo de coisa é politicamente incorreto, né? A gente não pode falar que a verdade existe, a gente não pode falar que o mundo funciona de uma determinada forma, mas não adianta se revoltar contra a realidade está aí, e a realidade é a suprema soberana, e ela se impõe na vida de todos nós. Você precisa entender se você tem os aspectos necessários para conquistar aquilo lá. Então, cara, muitas vezes você não vai ter a capacidade de conquistar os teus objetivos porque a tua condição atual não te permite isso. Assim, pô, Rodrigo, tu tá me desmotivando. Na verdade, eu tô tentando aqui abrir os teus olhos para que você alcance o máximo potencial que você pode alcançar. Então não adianta você querer ser jogador de basquete na NBA se você tem 1,67 de altura. Existe uma limitação física
de circunstâncias que todos nós estamos à mercê e que a vida que vale a pena ser vivida, uma vida feliz, uma vida com propósito e realização, ela passa por manifestar todo o nosso potencial de ação dentro das nossas circunstâncias. Então, a gente tem a frase, né? Você é você e suas circunstâncias. Se eu não venço elas, eu não venço a minha. A ideia é exatamente essa. A gente precisa entender as nossas circunstâncias e ser vitorioso apesar delas. Entendendo que, cara, existe um objetivo a ser alcançado que precisa estar coerente com as minhas limitações e que a partir daí eu vou entender, cara, existe esse preço, estou disposto a pagar esse preço? Estou. Então agora eu vou construir uma rotina para que eu consiga chegar lá. Então, eu tenho uma meta financeira. Ela é uma meta financeira ousada. Não é o bilhão, mas eu sei que eu não vou chegar lá trabalhando 40 horas por semana. Então, cara, como é que eu vou fazer? Minha meta é 60 horas de trabalho? Como é que eu vou organizar isso para que essas 60 horas estejam organizadas de uma forma que isso não vá atrapalhar minha família, não vá atrapalhar meu relacionamento com os meus filhos, eu não vá estar gastando a minha saúde de uma forma que depois isso vai me gerar outro prejuízo lá na frente. Então, depois que você entendeu tudo isso, você vai traçar um plano de ação. E aí depois provavelmente eu vou gravar um vídeo aqui também falando exatamente a respeito de como é que você faz esse tipo de construção, mas a reflexão que eu queria deixar aqui para esse vídeo é essa. Pega teus objetivos, pega teus sonhos, pega aquilo que tu quer conquistar e traz por papel, tira uma horinha para refletir a respeito disso. Tipo, cara, eu sei qual que é o preço para chegar onde eu quero chegar. E pode ficar no limiar ali da possibilidade, não tem problema. As minhas metas são mega ambiciosas e eu me questiono dia sim, dia não se é possível chegar lá. Mas ela tá no aspecto da realidade ali. O que vai me fazer chegar ou não chegar lá é minha competência. É o processo de construção da minha jornada, da minha história, para tentar alcançar esses objetivos. E a partir daí, você vai iterando e vai melhorando isso, mas pelo menos você sabe que, tipo, cara, ok, aqui eu vou, entendeu? Aqui tá na possibilidade. Porque senão você vai ficar ali. Que nem essas pessoas que eu conheci, que é não, eu quero bilhão, eu quero bilhão, eu quero bilhão, mas bicho, eu trabalho 30 horas por semana, eu saio para beber todo final de semana, eu não tô disposto a me atualizar. Eu lembro até uma história quando eu tinha meus 15 anos, assim, não tinha um relacionamento muito bom com meu pai, e ele quebrou várias empresas, e aí com 15 anos eu tava ali fazendo meu pequeno empreendimento, comprava cubo mágico para vender na China, para vender na escola. E aí ele me pegou na escola e veio falar comigo que eu nunca ia dar certo porque eu tinha defeitos. Ele dizia que eu era muito teórico. E eu falei para ele, falei assim, pai, eu acho que você tem um ponto aí. Eu acho que talvez eu esteja estudando demais e executando de menos. A diferença é que eu estou disposto a melhorar. Eu estou disposto a gastar alguns anos da minha vida para corrigir essa falha, porque eu sei que corrigir essa falha é extremamente importante para conquistar os meus objetivos. Não é porque eu não tinha a mínima consciência disso aqui que eu estou passando para vocês hoje, mas esse espírito de melhoria já existia na minha personalidade. E aí eu olhei para ele e falei assim, você tem um problema oposto. Você é extremamente prático. Meu pai era um puta de um vendedor. Sempre teve muita capacidade de fazer dinheiro, mas era um péssimo administrador. Ele fazia 1 milhão e gastava 2. E eu falei assim, você está disposto a ler um livro para corrigir as falhas que você tem e conquistar o sucesso? Ele falou assim, não tô. Eu falei assim, essa é a diferença entre nós dois. Eu estou numa jornada onde eu vou pagar o preço necessário para conquistar os meus objetivos. Então a ideia aqui é te motivar a fazer isso também. Porque um pouco desse canal aqui tem como ideia compartilhar conceitos e coisas que eu refleti e que, cara, me custaram muito para ter clareza sobre e que eu nunca encontrei alguém que pudesse conversar a respeito comigo durante principalmente os primeiros anos ali da minha vida. Então talvez te dê alguma luz, te traga clareza também sobre coisas que às vezes você se questiona. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Obrigado.